Estamos aqui reunidos no nosso Mais Saudável, só falta você chegar, viu? Entra, preencha aqui o seu espaço, que é tão gostoso quando a gente troca energia, quando você tira dúvidas aqui com grandes especialistas, porque hoje nós estamos falando aí da doença hemorroidária. Você já explicou o que é essa doença, a hemorroida todo mundo tem. Agora, o que causa essa doença, doutor? Não dá pra gente falar que uma coisa causa, né? São vários fatores que contribuem para o aparecimento. E como é um vaso sanguíneo, o problema, a doença em si, é quando esse vaso ele se dilata. Então, o que a gente chama de varize hemorroidária. Como são as varizes da perna, que são aqueles vasos que estão grossos, sem a sua função de tensão adequada, nos vasos hemorroidários acontece a mesma coisa. Então, eles se dilatam, né? Existe a facilidade de sangramento, de incômodo, de se exteriorizar pelo ânus, que é um sintoma extremamente desagradável, desconfortável para o paciente. Então, ele sente alguma coisa estranha quando ele senta, o incômodo para se limpar, ele vê um caroço, ele vê um abaulamento, e isso dificulta a higiene, dificulta aí o dia a dia do paciente. O senhor acabou de falar da questão das varizes na perna. Quem tem varizes na perna tem maior tendência para ter hemorroida, por exemplo? Vamos separar que são doenças distintas. Tá certo? As varizes dos membros inferiores são varizes dos membros inferiores e tem as causas específicas dela. Perfeito. O que muita gente acaba confundindo, principalmente a televisão, também acaba alguns comerciais sobre tratamentos tópicos, ou seja, de pomada, ou comprimido, ajuda a hemorroida e varize. Por quê? Porque vão ajudar os vasos em geral. Como os vasos são os mesmos, né? Então, se eu tenho uma contribuição de melhorar a tensão no vaso da perna, eu também vou melhorar a tensão no vaso do reto. Muito bom isso. Então não tem nada a ver, gente. Presta atenção. Se você tem varizes, não significa que você tem probabilidade de ter hemorroida. É algo diferente, completamente distinto. Vamos voltar aqui para as causas da hemorroida? Pode colocar na tela para o Brasil acompanhar também? Porque aqui a gente pontuou, tá? As causas mais comuns, tá? Primeiro aqui, gente, é o esforço durante as evacuações, mas também podem ser causadas por essas demais aqui que eu vou falar rapidinho para vocês. Vamos voltar aqui nessa questão da força, do esforço para evacuar. Não só o esforço, né, doutor, mas também aquela pessoa que domingo acorda, pega o jornal e fica horas sentada no vaso sanitário ali, tentando evacuar. Isso também é muito prejudicial, né, doutor? Por isso que a gente fala, evitar levar jornal, revista e celular quando você vai ao banheiro. É mesmo? Exato, porque você está numa posição que facilita o aumento da pressão nesses vasos sanguíneos e esse tempo ele se estende mais do que o necessário seria para uma evacuação aí rápida e competente, vamos dizer assim. E se eu tenho esse tempo aumentado, os vasos eles vão ficar engurgitados e vai aumentar a pressão neles e pode progredir, avançar os graus, vamos dizer assim, da hemorroida de um grau inicial para esse tempo persistente desse hábito, pode piorar bastante aí no decorrer dos anos, tanto os sintomas quanto os graus, que a gente vai conversar depois dessa hemorroida. Para a gente ter um bom funcionamento de intestino, a gente já falou, a gente já fez programas aqui. Doutora, é exatamente isso, é uma alimentação saudável, com qualidade, fibras e principalmente muita água, né? Sim, com certeza, Cissa. A gente tem um termo na nutrição que a gente fala que o intestino, ele é o nosso segundo cérebro. E é fato. Então, assim, é no intestino que é onde a gente separa as coisas. Nós ingerimos os alimentos e é no intestino que ele vai separar. Carboidrato vai para cá, a proteína vai para lá, a absorção dos nutrientes. Se o intestino ele está doente, se ele está o intestino inflamado, se ele está o intestino que não está com funcionamento legal, essa absorção também de vitaminas e nutrientes não vai ser interessante. E, como consequência, esse funcionamento das fezes também não vai ser legal, não vai ter uma boa formação do bolo fecal e acaba que pode acontecer eventualmente também da formação das hemorroidas também futuramente. Perfeito. Vamos voltar aqui às causas, gente? Aí a gente fala aqui da questão da constipação, prisão de ventre crônica e esforço no momento da evacuação, como a gente já falou, tá? A diarreia também pode trazer, isso que me chamou a atenção, porque não é só o esforço, mas a diarreia constante, ela também pode trazer hemorroida, doutor? Pode, tanto pela frequência das fezes no local e pela qualidade dessas fezes, porque umas fezes que têm uma alcalinidade maior, que irrita mais a região perianal,
e pode sim ser um agravante e um fator de risco para o aparecimento das hemorroidas. Perfeito. Temos aqui também, gente, como a gente já falou e evidenciou, isso não faz bem, tá bom? Perca esse hábito, que é o de permanecer longos períodos no vaso sanitário sem evacuar. E hábitos de segurar as fezes quando se tem vontade de evacuar. O segurar também, isso quem sofre muito somos nós, mulheres, porque a gente não vai em qualquer banheiro, né? O homem vai com maior facilidade. A mulher não, a mulher vai, segura tanto a urina quanto as fezes. Isso é prejudicial, doutor? Isso é péssimo. A mulher ela tem esse hábito, como você disse, de fazer as fezes só no banheiro dela. E às vezes o banheiro dela está a alguns dias de distância, vai viajar, então ela tem dificuldade, às vezes até no próprio hotel, independentemente da higiene. Isso é extremamente ruim, tanto para o funcionamento do intestino, quanto para aumentar essa pressão na região que nós estamos falando de hemorroida, aumentar a pressão nesses vasos sanguíneos e poder levar mais sintomas aí da doença hemorroidária para as mulheres nessa ocasião. Ó, nós mulheres temos que aprender a não segurar mais, gente. Não tem jeito, a gente tem que ir ao toalete, entendeu? Então, para isso, sabe qual é uma dica? Usa um álcool gel dentro da sua bolsa, né? Com um paninho, uma toalhinha de mão, enfim. Porque daí você vai a um local, o banheiro não tá lá aquela higiene toda, você vai rapidamente, higieniza, mas não segura. E isso também tá aqui, ó. A gente tem que começar a arrumar nossa cabecinha, tá bom? Quero agradecer demais, já começou a chegar as perguntas. Um beijo para vocês que participam. Sabe por quê? Esse programa a gente faz para você poder ter esse momento como seu consultório particular, tirar as suas dúvidas com os grandes especialistas que aqui estão, tá bom? E ó, a Claudijane Oliveira de Salgado, Sergipe, é isso? Ó, meu amor, um beijo, muito obrigada. Ela acaba de ficar sócia aqui da nossa rede Século XXI e ela diz o seguinte, que ela pede uma oração para ela, para a família, para o esposo e para a patroa dela. Pode ter certeza que eu vou entregar o seu pedido de oração diretamente. Euzinha aqui, ó, vou levar lá nas mãozinhas da irmã Luísa e do padre Eduardo. Tá bom, meu amor? Pode ter certeza que tudo vai dar certo, viu? Ó, força, foco e fé, tá bom? Estamos juntas. Muito obrigada, meu amor. Conceição Soares também, de Pontal do Paraná, também acaba de ficar sócia aqui da nossa rede Século XXI. Princesa, muito obrigada, meu amor. A Eunice Pedro também de Jundiaí fica sócia também nesse momento do Mais Saudável. Ai, um beijo instalado, muito obrigada, muito obrigada. A Josinete também, de Simão Dias. Ô, princesa, um beijo pra você, bem instalado, bem gostoso. Também ficou sócio aqui da nossa rede Século XXI. Tem muita gente aqui, sorteio, sorteio, sorteio. E tem pergunta chegando pelo nosso @maissaudáveloficial. Você sabe, ligou, participou? Ó, que vai chegar na sua casa no final de semana. O livro da vovó mais querida do Brasil. Gente, é um presentaço. São 1000 receitas deliciosas dela, Palmirinho Nofre. Um beijo pra você também, querida, que eu sei que você tá ligada aqui no nosso Mais Saudável. A gente falou um pouquinho das causas, vamos falar dos fatores de risco, né? A gente tem uma tela também, pode colocar no ar, porque a gente tem que prestar atenção ao que faz mal a gente, tá bom? Então, o primeiro fator de risco, doutor, vê se confere a idade avançada, geralmente acima dos 50 anos, confere? Hoje em dia a gente está vendo até mais em jovens, adultos jovens, mas teoricamente a partir de 50, quando começa a realmente ter uma maior incidência no surgimento das hemorroidas, né? A obesidade também é um agravante? Sim, pela própria aumento da pressão e de retorno venoso dificultoso. Perfeito. Aí a gravidez. O que acontece, gente, no momento da gravidez? Porque é uma queixa só. Todas as grávidas, a maioria delas, né? Todas reclamam que não tinham e aparecem a hemorroida no momento da gravidez. Por quê? Existem vários fatores. Primeiro, a presença do próprio útero dentro da cavidade abdominal, que dificulta o sangue que está dentro desses vasos sanguíneos de voltarem para a sua circulação normal, que a gente chama o retorno venoso. Ele fica mais dificultoso, então ele fica mais parado o sangue ali, com dificuldade de voltar. Às vezes até a própria progesterona, que ela tem um hormônio que está presente aí uma certa quantidade durante a gravidez, também dificulta os movimentos intestinais, podendo levar a constipação intestinal, dificultando também as fezes. Então, a somatória desses fatores, o paciente que não tinha absolutamente nada, fica grávida, isso pode surgir, e não raro, mas no final da gestação, que a gente fala no terceiro trimestre, os sintomas hemorroidários começam a aparecer. E é muito ruim, gente. Eu tenho amigas que tiveram... Ai, coitadinhas, viu? Tem um histórico familiar também, a hemorroida é genético? Não posso falar que ela é genética, porque eu ainda não defini se tem o gene da hemorroida, mas a gente percebe que vários familiares que têm os seus
Tem uma hereditariedade. Exatamente, aí, os seus né? próximos aparecem. O tabagismo, no que ele interfere, a questão da hemorroida? Na verdade, o tabagismo ele é ruim para tudo, né? É. Matou pau, né, doutor? Então é mais uma coisa que o tabagismo aí vai interferir também, irritando, dificultando, levando a doença da veia em si, né? Vamos dizer assim. É uma questão, acho que, do entupimento dessas veias mesmo, né? Exato. E a cirrose, ela aparece aqui também como um fator de risco. Pela própria alteração do aumento de volume abdominal, entre aspas, dificultando o retorno venoso, como a gravidez tem, na cirrose eu tenho às vezes líquido dentro da barriga e também faz dificultar esse retorno venoso e leva uma varize realmente em si de vários sítios aí abdominais, podendo ser não só causa, mas também como um agravamento das hemorroidas já existentes. Muito bom. Doutor Elô, vamos para a nossa copa? Vamos. Rapidinho, eu e você aqui, para a gente mostrar. Porque a doutora Elô, ela separou algumas coisas para a gente, alguns alimentos que a gente deve colocar na nossa alimentação para ter, sim, um bom funcionamento do intestino, um bolo fecal saudável e outros que a gente deve evitar. Principalmente na questão, assim, você já tem a hemorroida. Gente, doutor, nenhum alimento fabrica hemorroida, correto? Hemorroida não é fabricada por alimento algum. Por que eu perguntei isso? Elô, exatamente. Todo mundo fala, menina, não chega perto da pimenta, porque a pimenta vai te dar hemorroida. Gente, a pimenta não dá hemorroida. O que acontece, né, doutora, é o contrário. Se você tem, você pode ficar prejudicada pela pimenta, né? Exatamente. No momento em que já está inflamado... Peraí, que tem um lápis aqui lindo. Eu vou deixar essa doutora linda, porque não dá. Pronto, também fico com risco. Se você já está no momento de inflamação, claro que a pimenta ela vai piorar o quadro, não é? Mas ela não provoca a hemorroida. Então você pode comer a pimenta normal. Agora, se você tem uma crise, está no momento da doença hemorroidária, aí você para, você maneira, porque vai arder mesmo, tá bom? Fora a pimenta, que a gente já desmistificou esse caso, o que a gente deve realmente deixar que prejudica o bom funcionamento do intestino, podendo levar aí uma futura hemorroida? Primeiro, assim, alimentos com muito açúcar. Porque o próprio açúcar, ele alimenta as bactérias ruins do nosso intestino. Nosso intestino, nós temos bactérias boas e ruins. Tá. E como é um equilíbrio, o nosso corpo é um equilíbrio, então assim, a gente tem que ter as bactérias boas e ruins. Só que a gente tem que saber o que alimentar. Se a gente alimenta mais as bactérias ruins, vamos ter um intestino ruim. Se a gente alimenta mais as boas, vamos ter um intestino bom. Então, se a gente tem um alimento com muito açúcar, vamos alimentar as bactérias ruins. E isso não é bom. Vai inflamar o intestino e, como consequência, as fezes não vão ser saudáveis. Então, eu trouxe aqui como, por exemplo, o refrigerante, que é um alimento com muito açúcar. Agora, não só o refrigerante, né, doutora? Porque tem algo aí que a gente tem que colocar aí na cabeça. A gente vai fazer um programa especial aqui sobre o açúcar que a gente consome sem perceber. Então, por exemplo, a gente colocou aqui o refrigerante, mas tem aquele suco de caixinha, terrível, que ali tem um açúcar danado também, né? Com certeza. Então, a gente deve evitar esse tipo de consumo. Sim. Olhou o rótulo, viu que tem excesso de açúcar? Deixa. É prejudicial. É prejudicial. Agora, eu vi aqui algo que muita gente consome, até mesmo pela praticidade, pela rapidez. Às vezes, as pessoas têm preguiça mesmo de lavar ou de cortar, de depois enxaguar uma tábua. A gente sabe que temperar uma comida não é assim, ó, papapum, né? Você precisa parar ou se orientar. E muita gente substitui, né, os temperos naturais, ervas, enfim, por esses tabletes. Qual é o problema dessa troca, doutora? Exatamente. Muito sal, tá? Muito sódio. Esses alimentos, eles são muito condimentados, então acaba que, de novo, eles inflamam o intestino e eles não proporcionam um intestino saudável pra gente, tá? Acaba aumentando a pressão do nosso corpo e isso não é bom. A gente não precisa ter uma alimentação sem tempero. Nós temos uma vasta... nós temos muitos temperos naturais que a gente pode ter na nossa alimentação. E deliciosos, muitos. Mas então a gente não precisa ter um alimento ruim, a gente não precisa ter um alimento sem graça. Tá certo. A gente pode sim usar temperos, mas temperos naturais. Nós não precisamos utilizar da indústria para temperar os nossos alimentos. E muitas pessoas, Cissa, colocam esse tipo de tempero na salada, o que é pior ainda, porque ele fica cru
e ele vai diretamente para o intestino de forma cru, então isso não é bom. Isso prejudica e irrita muito o Com intestino, toda certeza, correto? com toda Gente, certeza. chegou a hora que eu adoro, que é o quê? O Brasil quer perguntar para os especialistas. Fica aqui, doutora, que eu já venho, vamos ver quem conversa com a gente? Ah, é aqui pertinho. Tô sentindo falta da minha musiquinha, daquele blim que eu adoro quando chega. Campinas, São Paulo, um beijo, não quis se identificar, mas um beijo para quem mandou essa questão, tá bom? Olha como as pessoas têm vergonha, né? Dessa questão da hemorroida. A pessoa não quis se identificar. Então vamos ver qual é a pergunta. Tenho hemorroida e uso pomadas. Ajuda ou pode piorar o caso, doutor? Depende da pomada, obviamente, mas a pomada é o tratamento que pode ajudar, sim, em alguns casos. No caso de uma inflamação, a retirar a inflamação, diminuir a dor, diminuir essa sensibilidade ruim e até em alguns casos melhorar o sangramento. Perfeito. Vamos falar um pouquinho? Então, tem dois tipos de hemorroida, né? A interna e a externa. O que a gente sente dor, o que a gente sente incomodar é sempre a externa. Mas a interna, ela pode virar uma doença maligna, digamos assim? Não, não existe essa possibilidade. Não existe? Não. São coisas distintas. Tá. Mas é interessante até que você tocou no assunto que precisa ser diagnosticado com certeza. Porque o sangramento que pode acontecer e a pessoa acha, eu tenho hemorroida, eu estou sangrando. Será que esse sangramento que eu estou tendo é da hemorroida ou é alguma outra doença, como por exemplo o câncer coloretal? Então, primeiro que a consulta ela tem que acontecer. Voltando na sua pergunta, a hemorroida, a gente tem vários tipos e dependendo do tipo dela e da classificação, até que vai interferir no tratamento dela. As hemorroidas internas, que são as hemorroidas que geralmente do grau 1, vamos começar assim, onde eu tenho só uma varize, um nódulozinho dentro do reto que me dá muito poucos sintomas, se dá é um sangramento quando eu tenho. Essa é a melhor hora de você procurar o seu proctologista. Por quê? Porque é nesse momento desse diagnóstico inicial que eu tenho a possibilidade de fazer um procedimento. Tem uns que nem chamam cirurgia, que é uma ligadura elástica que a gente fala, dentro do próprio consultório e resolve o problema. Tá. Eu não vou avançar ele para os graus iniciais, que é o quê? Um grau que começa a sair essa hemorroida que está lá dentro, para fora do intestino. Mas ela já traz sintomas, essa de grau 1? Ela pode trazer, o sintoma que ela mais traz é o sangramento. O sangramento. Ponto, acabou. Eu não tenho nada ao redor do ânus, eu só consigo identificá-la olhando dentro do reto e esse exame que é feito no consultório, ele me descarta outras doenças e diagnostica a hemorroida de início de grau 1. Então não tem nem o que pensar, gente. Não Teve tem. sangramento nas fezes, você tem que procurar um procto. Por quê? Pode ser, e tomara a Deus que seja, porque é muito mais fácil ser tratado uma hemorroida, né, Exato, doutor? com Ou certeza. até mesmo, como o doutor evidenciou aqui, o câncer de intestino, enfim, ele traz esse sangramento nas fezes também, né? Também. Então a É uma gente coisa tem pode que ficar ligado, tá bom? Sangrou? Não para pensar. Pega o telefone e já marca um procto. Esse é o primeiro estágio. Isso. O segundo estágio. Essa hemorroida ela vai evoluindo, vai aumentando de tamanho, ela vai começar a sair para fora do ânus. Tá. Certo? E ela pode sair durante a evacuação e retornar espontaneamente, que a gente chama que é de um segundo grau, ou sair e não voltar mais, onde o paciente ele tem que colocar com o dedo. Com o dedo, né? aham. Existe o estágio final, que é o quarto grau, onde ela não volta de jeito nenhum. Ela Tá não certo? volta Não mais. volta Aí é mais. só com a cirurgia. A gente, no terceiro e quarto grau, vamos dizer assim, que a cirurgia é um procedimento melhor indicado. No grau 1 e no grau 2, a gente tem a possibilidade de fazer um tratamento mais dentro do nosso consultório, das nossas clínicas, com um procedimento sem ou anestesia local, ou mesmo sem anestesia local, só uma sedação, sem necessidade de internação, sem necessidade de hospital. Então, o paciente chega andando, vai embora andando. E vai pra embora casa. também. Tá vendo, gente? A prevenção é sempre o melhor remédio. Não tem jeito. Como mostrado ali na sua tela. Não é? Daqui a pouquinho a gente vai mostrar essa tela também pra vocês. Ó, faz o seguinte, pega o telefone, liga, tira suas dúvidas, aproveita. 0800 777 0021 193871 9620. Aproveita que aqui a consulta é gratuita e eu vou e volto voando sempre, te deixando muito mais saudável, tá bom? Me espera.